Deuteronômio, capítulo 32. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, e as suas mãos são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhe contarão, aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele a encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com os frutos do campo. Ele os nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e os provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei à ira no meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que se queimará até as profundezas do Seol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora,
uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e venenos de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo, não tem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isso em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei àqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, os cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade.
Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel.